Vamos dar um golpe em quem quisermos. Lide com isso. Quem falou essa frase sobre o golpe contra o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, foi o bilionário Elon Musk, o diretor da Tesla, uma das maiores empresas do mundo no ramo de carros elétricos. E apesar de parecer só um tweet malicioso e conspiratório, essa frase carrega um pano de fundo real. A Bolívia detém mais de 50% da reserva de lítio do mundo, e é do lítio que os motores elétricos da empresa de Musk necessitam. Estamos falando de pelo menos 28 mil toneladas de hidróxido de lítio por ano, segundo um estudo de 2018. Após o tweet, não demorou muito para que fossem levantadas hipóteses sobre o papel dos Estados Unidos e de Musk no golpe de novembro de 2019, que deu lugar a um governo aliado aos interesses da direita norte-americana. A questão agora é, essa guinada conservadora na Bolívia tem o dedo dos Estados Unidos? E qual é o papel do lítio nessa história? Em várias entrevistas que ele deu desde o fim do ano passado, o Evo afirmou que um dos motivos do golpe também foi o lítio, dizendo que o governo norte-americano se incomodava com a exploração autônoma e independente da matéria-prima, que fechava as portas para o investimento estrangeiro. Para o ex-presidente boliviano, o tweet de Musk foi mais uma prova de que esse era o interesse real por trás da sua derrubada. É importante a gente reunir os fatos. 13 anos do governo Evo foram marcados, sim, por um forte discurso nacionalista e de soberania energética, que começou lá atrás, com a nacionalização do setor de gás natural e de petróleo, logo após o Evo tomar posse em 2006. A partir desta fecha, queda nacionalizado todos os hidrocarburos no território nacional. Ele sempre foi crítico dos interesses internacionais pelos recursos naturais da Bolívia. Acabamos com esse estado colonial mendigo, agora somos um estado plurinacional digno. E não é diferente com o lítio, que já é considerado por especialistas como uma espécie de petróleo do futuro e que existe em abundância no imenso deserto de sal de Uyuni. Estima-se que existam 21 milhões de toneladas do material em território boliviano. O lítio é fundamental para a fabricação de baterias, movimentando um mercado de mais de 36 bilhões de dólares só em 2019. Sem contar que a demanda pelo mineral é crescente em função da busca por tecnologias mais limpas, com o aumento da frota de carros elétricos e outros equipamentos que precisam conservar energia. Algumas análises apontam que a procura por baterias com esse material pode ser até 10 vezes maior em 2029. Mas ainda não é muito certo imaginar que a crise política boliviana vai acabar com os Estados Unidos colocando as mãos no lítio, pelo menos por enquanto. Em janeiro, 2 meses depois do golpe, o novo gerente executivo da empresa estatal responsável pelo lítio boliviano disse que a companhia aplicaria limites estritos ao papel estrangeiro na extração da commodity, reafirmando o que diz a lei do país, que o minério deve ser extraído e processado pelos bolivianos. Mas o governo interino está tentando reeleição e vem mudando seu discurso constantemente. Ainda é difícil a gente saber o que a Jeanine Áñez realmente vai fazer se permanecer no poder. O seu candidato a vice, o empresário Samuel Doria Medina, já sugeriu que Musk deveria vir à Bolívia e discutir a construção de uma gigafábrica de baterias no Salar de Uyuni. Para entender as razões que geraram tantas teorias a partir do tweet de Elon Musk, alguns elementos precisam ser levados em conta. Em primeiro lugar, o longo histórico de ingerência dos Estados Unidos na América Latina, sobretudo no campo político-econômico. Vários golpes dados no continente no século XX tinham como objetivo facilitar o acesso a diferentes produtos da região. É daí, inclusive, que vem aquela expressão República Bananeira. Muitos ditadores foram apoiados, especialmente na América Central, para favorecer a multinacional norte-americana United Fruit Company, que produzia frutas na região. Em menor medida, mas novamente fiel a essa história, o tweet de Musk simbolizaria só mais uma tentativa dos Estados Unidos de investir na América Latina para financiar o seu próprio progresso. Outro ponto que acende o debate são as parcerias já feitas pela estatal boliviana do lítio. Na época de Evo Morales, os principais acordos eram com companhias chinesas. Dessa forma, a presença de Evo e seu discurso de soberania passaram a ser visto pelos Estados Unidos como um empecilho a qualquer contato entre outras multinacionais e o ouro branco dos Andes. Para piorar, tudo acontece em um contexto de guerra econômica entre Washington e Pequim, incluindo a disputa pela influência no mercado latino-americano, além de um forte discurso anti-China por conta do coronavírus, sobretudo por parte dos setores mais conservadores. Mas tem um outro lado aí. Especialistas apontam que a extração do lítio boliviano é muito cara e exige um processo técnico com alto grau de investimento científico. Isso acontece pelas difíceis condições de extração no meio do deserto, o que tornaria o produto boliviano menos atrativo. Apesar de concentrar a maior reserva de lítio do mundo, a Bolívia ainda produz relativamente pouco,
e encontra fortes concorrentes até mesmo nos seus vizinhos. Mas uma coisa é certa, para quem quer comprar lítio, a abertura de cada vez mais frentes para extraí-lo é uma boa notícia. Afinal, quanto maior a oferta da commodity no mercado, menor o preço dela para quem procura. Ainda mais se a demanda por carros elétricos não acompanhar o ritmo da abertura de minas. É o que aconteceu depois que a Austrália inaugurou 6 minas em 2017 e se tornou a maior produtora do mundo. A expansão foi tão rápida que os preços do lítio vêm despencando nos últimos anos. Para empresas como a Tesla, isso acaba barateando os custos. Enfim, traçar uma relação direta entre o bilionário da Tesla e a derrubada de Evo Morales por conta do lítio pode parecer até certo ponto conspiratório e com poucas evidências. Mas não dá para negar. Uma vez que Musk debocha do golpe, ele dá a entender que a democracia latina não tem valor. Já o lítio, para ele, tem de sobra.